E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à disciplina de Sistemas Operacionais, mais uma aula chegando aqui. Hoje vamos estar falando sobre gerência de memória, tá? Vamos conhecer as principais características da gerência de memória. E aí, para a gente começar, uma breve introdução. Na memória principal residem os programas que estão em execução, e aí a gente já sabe, né, que quando a gente fala de memória principal, estamos nos referindo à memória RAM. Já falamos sobre memória RAM em aulas passadas. É a memória onde são guardados os programas que estão carregados em tempo de execução. Então, nesse momento aqui, eu tenho um programa de gravação de tela, né, executando essa gravação, né, onde recebe aqui a captura de webcam, da minha webcam, de microfone aqui, né, esse apresentador de slides. Então, todos esses programas estão residindo nesse exato momento na memória principal do computador, que é a memória RAM. A memória secundária são o mecanismo de armazenamento de forma permanente. Então, a memória secundária é conhecida como disco rígido, HD, né, de hard disk, ou então, mais recentemente, também temos o SSD. Todas elas são memórias secundárias. Por que recebe esse nome de secundária? Porque ela guarda os dados quando não estão sendo mais utilizados. Então, por isso, guarda de forma permanente, são mais abundantes, né? Tem uma capacidade de memória muito maior do que a memória principal e são mais baratas quando são comparadas com a memória RAM. Então, a memória RAM ela tem de 4 GB, 8 GB, 12 GB, né? E tem um preço ali relativo de acordo com o quantitativo de memória. A memória secundária, a gente vai começar aí com 500 GB, 1 TB, né? Então, dependendo, claro, da memória que você quiser fazer a compra para o seu computador. Então, a memória secundária guarda de forma permanente, é uma memória não volátil, enquanto que a memória principal a gente chama ela de memória volátil. A gente vai saber por que já já. Para um programa ser executado no computador, ele deve ser carregado da memória secundária, onde ele estava dormindo ali, para a memória principal, onde ele vai ser carregado em tempo de execução. Quando a gente fala de tempo de execução, é o momento que a máquina está ligada. Enquanto ela estiver ligada, aí esse programa estiver sendo utilizado, ele vai ser alocado, né? Vai ser armazenado ali na memória principal. Depois que não for mais utilizado, ele é devolvido para a memória secundária com as atualizações que você realizou enquanto o computador estava ligado. A eficiência da multiprogramação, e a gente já falou disso, né, que a multiprogramação é a possibilidade de vários programas executando ao mesmo tempo pelo sistema operacional de forma simultânea, exige que vários programas estejam na memória, e aí a gente entende na memória principal, ao mesmo tempo, né, vindo a necessidade de uma organização dessa memória, onde a gente vai chamar aqui de gerenciamento de memória, ou GM. Para abreviar, né, GM, nosso gerenciamento de memória. A gente vai estar falando agora com mais detalhes. Quais são as principais funções do gerenciador de memória? Então, a parte do SO que gerencia a memória é chamada de GM, gerenciador de memória. O GM, ele monitora quais partes da memória estão em uso, qual que está sendo utilizado ali da memória, qual parte da memória está em uso, e quais são as outras partes que estão disponíveis. Então, ele vai acompanhando ali, vendo como é que está sendo o uso da memória principal, se está perto de chegar no fim, se ele tem que dar um alerta ali para o usuário. Então, o GM, ele aloca e libera. Então, esse aloca que a gente entende como ele ocupa parte da memória com os programas que estão sendo solicitados pelo usuário. E, da mesma forma, ele libera, quando o usuário não utiliza mais aquele programa, libera espaço de memória para outros processos. Então, ele tem essa função de verificar como é que está os registros na memória e ele libera e aloca e ele vai fazendo esse trabalho aí. O GM, o nosso gerenciador de memória, ele gerencia a permuta de processos entre a memória principal, que é a memória RAM, e a memória secundária, que é o disco rígido, o nosso HD, tá? Então, ou SSD. E aí, quando a memória principal não é capaz de abrigar todos os processos, ele utiliza ali a memória secundária como sendo um plano B. A gente já viu em aulas passadas que esse mecanismo se chama área de swap, tá? Quando a memória principal está esgotada, ele utiliza ali a memória secundária. Os computadores utilizam uma hierarquia de memória em sua organização, combinando memórias voláteis e não voláteis. Lembra que eu falei disso? Então a gente vai ver agora essa hierarquia de memórias. O tipo de memórias pode ser dividido de duas maneiras, volátil e não volátil. A gente entende como sendo não volátil
aquele tipo de memória que não precisa de energia elétrica, da energia, da eletricidade, para manter os dados armazenados. E aqui a gente vai trazer um primeiro exemplo, o CD-ROM, DVD-ROM, tão escassos, né? São raros hoje em dia, está em extinção, fita magnética, eles guardam os dados de forma permanente, né? São memórias não voláteis, não precisa de ter uma energia passando por ela para estar guardando esses dados, porém são memórias mais lentas, né? Então vocês percebem essa seta aqui subindo, quanto mais a gente vai subir aqui na nossa pirâmide, maior vai ser a velocidade, maior vai ser o custo e maior vai ser o consumo de energia. Então aqui na base praticamente não precisa de energia para estar armazenando os dados, né? Eles armazenam de forma permanente. Tá? Pendrive estaria por aqui também. Acima deles nós temos o disco rígido, né? Então HD e SSD é uma memória também não volátil, tá? E aí a gente tem também memória flash. Então até aqui, memória flash, disco rígido, CD-ROM, DVD-ROM, fita magnética, pendrive, todos eles são memórias não voláteis. Ou seja, guarda os dados de forma permanente, né? E não necessita de ter energia elétrica passando, são memórias mais lentas, né? E aí quando a gente parte agora para essa segunda metade da nossa pirâmide, a gente tem aqui memória volátil. E aí a primeira memória volátil mais conhecida de todas é a memória RAM, chamada de memória principal. E aí por que é principal? Porque ela funciona, ela guarda os programas para auxiliar o funcionamento do processador. O processador é a nossa CPU, a unidade central de processamento, que gerencia todos os processos, todos os programas, né, e arquivos que são manipulados enquanto o computador está ligado. Então a memória RAM é uma memória volátil. A partir do momento que falta energia na sua casa, ou descarrega o seu computador, notebook, né, celular, você perde todas as informações que estão guardadas, que estavam sendo utilizadas pelo teu dispositivo. E aí você tem que ligar tudo de novo. Acima da memória RAM, a gente vai ter a memória cache, que ela é vinculada diretamente ao processador. Memória cache L2, memória cache L1, ambas estão vinculadas à CPU. E também, por fim, o registrador. São memórias internas de dentro da CPU que auxiliam, né, o funcionamento das tarefas, o atendimento das tarefas dentro da CPU. Ele conta com memórias muito rápidas, né, e elas estão alocadas aqui, né, na CPU. Então, tanto o registrador, que é a memória mais rápida, né, mas que reside ali dentro, né, a cache L1, cache L2 também, para auxiliar o funcionamento da CPU, é necessário essas memórias aqui, tá? E aí a memória RAM a gente consegue alocar, né, substituir, trocar também, fazer expansão quando começa a ficar muito lento o computador. Chega a hora da gente ampliar, né, a memória RAM ou o disco rígido, né? Lembrando que cada uma tem a sua finalidade dentro do sistema computacional. Beleza? Então, quanto mais a gente sobe aqui, mais rápida. Então, o registrador é mais rápido que o cache L1, cache L1 é mais rápido que o cache L2, cache L2 é mais rápido que a memória RAM e assim por diante. Mais rápido, tem um maior custo e tem um consumo maior de energia também. Ok? Vimos isso aqui. Vamos conhecer o MMU. O que é o MMU, galera? É desse termo em inglês aqui, o Memory Management Unit. Tá? Em outras palavras, e fica mais fácil para a gente, unidade de gerência de memória é um módulo de hardware que faz o mapeamento entre os endereços lógicos, que é o endereço da memória virtual, e os endereços físicos de memória, que é a memória RAM. Então, praticamente, ele é um tradutor. Acho que a gente pode anotar assim de forma bem grosseira. Ele é um tradutor, convertendo endereços lógicos em endereços físicos. Onde é que está fisicamente aquele arquivo na memória RAM? Então, ele vai fazer essa conversão do endereço lógico, que é o endereço que é utilizado na CPU. Então, a CPU ela trabalha com os endereços lógicos. Quando ela precisa acessar o arquivo diretamente na memória RAM, então tem a unidade de gerência de memória que converte os endereços lógicos em endereço físico para acessar lá na raiz mesmo, lá na memória RAM. Vamos entender melhor aqui através desse esquema. A CPU, ela manipula endereços lógicos, ela trabalha com endereços lógicos ali, e aí quando ela necessita acessar o arquivo fisicamente na memória RAM, então ele utiliza aqui a nossa MMU, nossa unidade de gerência de memória, que está alocada dentro da CPU mesmo, tá? Eu só coloquei aqui para fora para ficar mais fácil da gente visualizar, mas essa unidade de gerência está na CPU. E aí ele tem aqui os endereços físicos, faz a conversão do endereço lógico em endereços físicos, né? Fazendo uso aqui de um barramento dos endereços, verificando onde é que está aqui cada um dos processos, dos jobs, dos programas alocados na memória RAM. Então, basicamente, o que vocês precisam entender é a função principal da unidade de gerência de memória,
que é a conversão desses endereços lógicos, que são utilizados pela CPU, convertendo em endereços físicos, que é onde de fato esses programas estão armazenados na memória RAM, a nossa memória principal, onde guarda todos os programas que estão sendo executados pelo computador. Tudo bem? Vamos seguindo aqui adiante. Outra representação do M1000, com base nos livros, né? A M1000 realiza essa conversão entre endereço lógico e físico, isso aqui já está claro, né? Está consolidado. Temos aqui o processador, né? Vejo que tem aqui a nossa unidade de gerência de memória recebendo os endereços lógicos que são utilizados pelo processador, convertendo aqui em endereços físicos, né? E esses endereços passam pelo barramento, né, para acessar o endereço físico aqui na memória RAM. Essa memória aqui, tomem nota que é a memória RAM, né? E os dados também trafegam aqui juntos, né? Da mesma forma que tem a parte dos endereços para acessar os programas, também os dados, ó. Vocês podem ver que os dados também eles circulam, né, do processador para a memória, da memória para o processador, passando sempre pela unidade de gerência de memória. Caso tenha algum tipo de interrupção, não acessou adequadamente a memória, não localizou o endereço, ele gera uma interrupção também, dizendo, ó, processador, infelizmente não consegui localizar, né? Tente novamente aí. Tá bom? Então temos aqui também essa visualização para facilitar a compreensão de vocês. Alocação de memória. Agora a gente vai falar de dois tipos de alocação de memória que é muito importante. A alocação de memória está dividida em estática e dinâmica. E aí, a alocação estática é a divisão da memória RAM, em N partições. Quando a gente fala N, são inúmeras, em várias partições, que são fixas. Essas partições têm tamanhos pré-estabelecidos, porém elas possuem tamanhos diferentes. Então, cuidado para não confundir. Elas possuem partições físicas, mas que têm um tamanho diferente. Então, os jobs, e a gente entende aqui que jobs são os programas, são as tarefas, né, as atividades que serão executadas pelo processador, eles são alocados na menor partição, no menor espaço aqui de memória, capaz de armazená-lo. Tudo bem? Então, essa é a primeira definição de alocação estática. Ela divide a memória aqui, ó, vamos abrir o espaço dela aqui, né? Vamos visualizar de uma maneira que fique mais fácil de compreender. Está aqui o espaço de armazenamento na memória RAM. O primeiro espaço que é ocupado quando você liga o computador é o sistema operacional. O sistema operacional ocupa uma boa parte aqui da memória RAM. E em seguida ele vai distribuir os espaços de armazenamento que a gente chama de partições. São partições fixas de tamanhos diferentes. Pode perceber aqui que elas têm tamanhos diferentes, né? E a gente chama também essas partições de segmento de memória. São segmentos de memória, ou seja, são fragmentos, pedaços da memória. Segmentos de memória são pedaços, né? Então aqui são as fatias, como foi fatiada a memória, né? São as N partições, são várias partições que foram realizadas, né? De tamanho fixo, mas de partições fixas, mas de tamanho diferente. E aí a gente vai fazer uso para alocar os jobs, as tarefas, os programas aqui dentro. Ok? Vamos imaginar que eu tenho aqui 3 programas para serem alocados na memória RAM. Programa 1, programa 2 e programa 3. Percebam que esse primeiro programa ele vai entrar na primeira partição que cabe ele. Então aqui temos aqui a alocação dele no primeiro segmento de memória, já que a gente está chamando de segmento, né? Primeiro segmento. Ele alocou aqui, ó, né? E aí sobrou um tantinho aqui do segmento. E aí ele vai alocar agora o programa 2. O programa 2 vai entrar no segundo segmento. E aí, ok, está utilizando. Vamos alocar agora o programa 3 também. Programa 3. E aí percebam que eles foram alocados, estão utilizando a memória, está tudo bem. Só que a gente já está visualizando uma problemática ali, não é mesmo? Vamos descobrir qual é o nome que se dá para essa problemática? Então, a alocação estática tem uma problemática, que é a fragmentação interna. O que é isso? Pelo fato de usarmos partições de tamanho fixo. Ok. Todo o restante de espaço de memória não utilizado pelo job, e a gente entende que é o programa, tarefa, né, será perdido. Este desperdício de memória é chamado de fragmentação interna. Então, o que é a fragmentação interna? Espaço de memória perdido dentro da área alocada ao processo. Então, a gente está vendo aqui os 3 programas. E onde é que está a fragmentação interna aqui, gente? Saberiam dizer? Olha lá, aqui, ó. Fragmentação interna, olha só, vindo do primeiro programa sobrou esse trecho, do segundo programa esse aqui, do terceiro programa esse aqui também. Fragmentação interna.
Então, acontecendo aqui, é uma problemática que tem na alocação estática, tá? Porque ele não consegue preencher exatamente todo o espaço de memória entre os jobs que são colocados, entre os programas que são alocados na memória RAM. Tudo bem? Vamos falar agora também de fragmentação externa, que é o contrário. Por outro lado, imagine que existam duas partições livres. Tem duas partições livres ali na memória RAM. Uma de 25 KB, né, e outra de 100 KB não contíguas, ou seja, não estão juntas, estão separadas ali. Temos essas duas partições livres, dois segmentos de memórias de tamanhos diferentes aqui. Nesse instante é criado um processo, um programa, um job de 110 KB, que não poderá ser carregado na memória, em memória, pela forma como ela é gerenciada. Como é uma alocação estática, né, ele tem 110 KB. Se a gente somasse as duas partições que estão livres, daria para armazenar esse processo. Porém, é uma alocação estática e ele não vai comportar esse processo aqui, mesmo sabendo que teria o espaço de forma segmentada. Então, esse tipo de problema aí, ele ocasiona o que nós chamamos de fragmentação externa, ou seja, a memória perdida fora da área ocupada por um processo, ou seja, ela não permite que um processo ali venha a ser alocado, porque a memória está segmentada, está fragmentada ali e não permite esse tipo de armazenamento. Então, aqui a gente chama de fragmentação externa. Tá bom? Então, tome nota da fragmentação interna, tome nota agora da fragmentação externa. Cuidado para não confundir, tá, pessoal? Vamos falar então agora de alocação dinâmica. Agora vai ter uma melhoria nesse processo de armazenamento e utilização da memória RAM. Nesse modelo, o tamanho das partições são alocados de acordo com as necessidades dos processos. Olha aí, tivemos um avanço aí. Os espaços livres na memória física são mantidos pelo sistema operacional em uma lista, chamada de lista de lacunas. Então, mais uma definição para você tomar nota, tá? Então, os espaços livres na memória física, ali da memória RAM, né, são mantidos pelo sistema operacional. O SO ele gerencia isso através de uma lista de lacunas. Vamos entender melhor o que é isso. Quando um processo ele é criado, essa lista é percorrida, essa lista de lacunas é percorrida em busca de uma lacuna, de um fragmento, de um segmento ali de memória, que seja do tamanho maior ou igual ao requisitado pelo processo. Então, ele vai tentar encontrar uma lacuna que seja do tamanho igual ou um pouquinho maior que o processo. Se a lacuna possuir um tamanho maior do que o necessário para aquele processo, será criada uma nova lacuna com a porção extra que sobrou. Dessa forma, o processo receberá o tamanho exato de que necessita. Então, pessoal, podemos deduzir que, dessa forma, não haverá desperdício de memória, porque se aquele segmento é um pouco maior que o programa, né, ele vai criar uma nova lacuna com a porção que sobrou, e aí vai estar disponível para a utilização de outros processos, outros programas e outros jobs que utilizarem a memória principal. Tudo bem? Tome nota dessa definição que a gente vai trazer agora a ilustração para facilitar o entendimento. Temos aqui a nossa memória RAM, já vimos que ela aloca o espaço para o sistema operacional e depois tem aqui a segmentação de memória, né? As partições, só que agora a gente está aqui na alocação dinâmica. Então, o que acontece? Eu aloquei aqui o programa 1, tá? Percebo que o programa 1, quando ele entrou aqui, ó, sobrou esse espaço aqui do segmento de memória, né? Ó. E o que nós vimos? O que acontece com esse espaço? Ele vai criar uma nova lacuna, tá? Criação de uma nova lacuna com esse espaço que vai poder ser utilizado por outros programas também. Então, o sistema operacional aqui está alocado, temos o programa 1, e aí eu tenho aqui um programa 2 sendo alocado nesse outro segmento de memória. E aí nós temos aqui, então, a lacuna anterior, uma lacuna posterior, também serão criadas lacunas que poderão ser utilizados, né? Então, esse espaço de memória não é mais perdido, não ocorre mais aquela fragmentação interna da alocação estática, então essa lacuna vai poder ser utilizada. Esse procedimento de criar novas lacunas e poder ser reutilizado é chamado de realocação dinâmica de endereços. Tá aí a definição, anotem. A tendência é fazer com que essa lacuna possa ser disponibilizada aqui para trás, e ele vai movimentando os programas de forma contígua. Então, os programas ficam todos alocados aqui, e os espaços que vão sobrando entre eles vão sendo realocados, por isso que chama de realocação dinâmica desses endereços, para o restante da memória.
Beleza? Então, vimos aqui programa 1, programa 2, eu percebo que os espaços já foram realocados, né? Então, o que a gente pode deduzir? Ele realoca todas as partições ocupadas, eliminando os espaços entre elas, então realocou aqui os programas, né? Tirando as lacunas que existiam, né? Entre elas, né? E criando uma única área livre contígua, uma única área livre contígua, entendo que é juntas, né? Então, isso se chama realocação dinâmica de endereço, que ocorre na alocação dinâmica. Então, aqui ele resolve o problema da fragmentação interna e externa, né? Resolve dos dois. Porém, tem um detalhe, galera. Ele consome recursos do sistema. Por quê? Perceba que o sistema operacional toda hora tem que estar verificando se está sobrando espaço, se está sendo criado novas lacunas. E ele tem que ficar fazendo essa realocação dinâmica dos endereços constantemente. Então, ele consome mais recursos do sistema, e aí entendo que consome recursos do processador, que tem que estar verificando isso, de memória, que está toda hora sendo realocada e sendo movimentada, e até mesmo de disco. Tá? Então, ele consome um pouco mais de recursos, porém otimiza o uso da memória RAM. Quando o processo termina, né, e a memória liberada, é criada uma nova lacuna, e se esta for adjacente às outras, estiver junta com as outras, elas são unificadas, né? E aí ele permitindo aqui, essa técnica permite o swapping também. Então aquela técnica de swap, que é quando a memória RAM, memória principal, não comporta mais os programas e ele tem que utilizar a memória secundária, é nesse tipo de alocação, da alocação dinâmica, que permite utilizar a técnica de swapping. Tudo bem? Tomem nota disso que é importante. Vamos para a reta final, então, aqui da nossa aula. Existem 4 maneiras, e aí eu quero que vocês entendam que existem 4 tipos de algoritmos que percorrem essa lista de lacunas. Ou seja, 4 tipos de algoritmos que percorrem esses espaços livres para alocar o programa ali dentro. E aí percebo que cada um desses algoritmos vão ter uma estratégia diferente de utilizar esses espaços. Anotem aí, tá? Primeiro tipo de algoritmo se chama Best Fit. Utiliza a lacuna que possuir a menor sobra. Então perceba o seguinte, que eu vou alocar um programa na memória RAM e eu estou utilizando aqui o Best Fit, tá? Essa alocação dinâmica utilizando esse procedimento aqui, que é um algoritmo que ele vai percorrer todas as lacunas que estão livres na memória RAM para encaixar o programa, né, que quer ser alocado. Porém, ele não vai colocar na primeira que couber. Ele vai procurar a lacuna que possuir a menor sobra. Ele vai saindo lacuna por lacuna e comparando o que está sobrando ali de memória. E aí, depois que ele percorrer toda a memória, que ele chegar no final, ele vai identificar qual foi aquela lacuna que sobrou menos. Então, ele vai lá e coloca o programa naquela lacuna onde tem a menor sobra. Desse jeito, ele procura o espaço mais próximo do tamanho do processo, só que ele tem um tempo maior de busca, porque ele tem que percorrer toda a memória. Então, esse é o lado negativo dele. Uma outra forma também de alocar o programa na memória principal é o Worst Fit. É o contrário, é só você anotar aí, é o contrário do Best Fit, a grosso modo. Utiliza a lacuna que possui a maior sobra. Tá? Então ele vai percorrer também toda a memória, só que agora ele vai procurar aquele espaço que tem a maior sobra. Isso é muito interessante quando se trata de um programa que começa iniciando com um quantitativo X de memória e ele tende a aumentar esse uso com o passar do tempo. Tá? Então, procura o maior espaço possível. Tempo de busca grande também. Tá? Então, também, igual esse outro, ele vai percorrer toda a memória procurando aquela lacuna que tem a maior sobra, porque ele entende que aquele programa, no decorrer dos processos, com a CPU, ele vai aumentar de tamanho. Tá? Então, essa aqui é uma outra estratégia, algoritmo, para fazer a alocação dinâmica da memória. Terceiro algoritmo, First Fit. Né? Utiliza a primeira lacuna que tem o tamanho suficiente. Então, esse aqui, pessoal, é o algoritmo que tem a melhor performance, porque ele não vai querer saber se está sobrando muito, se está sobrando pouco, né? Ele vai pegar a primeira lacuna que cabe o processo, então é tu mesmo. Se só tem tu, vai tu mesmo. Em outras palavras, a lacuna, cabe o programa que eu estou querendo alocar? Então beleza, pronto, é esse aqui, tchau e benção. Então procura o primeiro espaço cabível para o processo e aí depois ele não se preocupa mais em percorrer o restante da memória. Então, isso ele tem a melhor performance aí.
E o último algoritmo é o Circular Fit, né? Ele é igual ao First Fit aqui, então anota que ele é similar. A diferença é que ele inicia a procura, ele não começa do início da memória RAM. Ele começa a procura na lacuna seguinte à última sobra. Então, teve a última sobra de lacuna no meio da memória ali, né, para a gente imaginar. Então, ele vai começar as buscas pelo espaço de memória a partir da última sobra que teve de lacuna. Tá? Então, ele começa ali pelo meio da memória, né? A gente está falando meio da memória, uma forma de dizer, né? Mas ele vai começar a partir da última lacuna que está disponível a fazer a pesquisa. E aí ele vai procurar aquela primeira lacuna também que cabe o programa, né? E ali ele aloca. Tá bom? Então perceba que é similar, né? Porém ele começa ali da última lacuna. Então desconsidera os espaços anteriores. Com isso ele pode desconsiderar alguns espaços importantes ali para cima, porque ele começa a partir da última lacuna que sobrou. Então ele tem uma performance um pouco inferior ao First Fit. Tudo bem? Então é importantíssimo vocês tomarem nota desses algoritmos, tá? Cai bastante também em provas, né, na área de sistemas operacionais, essas estratégias de busca de memória quando se trata de alocação dinâmica. Finalizamos aqui então a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Curte esse vídeo se você ainda não curtiu, se inscreve no canal também e eu vejo vocês na nossa próxima aula. Até lá! Tchau!